Vamos falar, dentro da sequência de temas que eu pretendo abordar, para dar informações para que as pessoas comecem a desenvolver uma cultura médica dentro de uma visão funcional. Vamos falar hoje sobre o que é o sintoma, o que são os sintomas. A medicina, a cultura que as pessoas têm é dada pela medicina oficial. A medicina oficial é uma medicina lesional. Ela considera a doença a presença da lesão. Então a lesão é a morte da célula num tecido e essa lesão é o fundamental para ela. Então ela vai admitir que os sintomas são produzidos pela própria lesão. Nós chamamos isso de seguinte: o médico clínico ou o médico em geral considera o sintoma como se fosse a voz da lesão. Quer dizer, é o que... Quer dizer, quando a pessoa sente alguma coisa, o cara vai falar assim: você sente isso, esse sintoma é porque é a lesão que está dando ele. Aí, para essa medicina, se aquilo é a voz da lesão e ela quer acabar com a lesão, então ela acaba com o sintoma também. E aí ela usa os medicamentos supressores de sintoma. E pronto, isso virou uma cultura corrente. E as pessoas acham que isso que é o correto, que não tem por que ficar sofrendo com sintomas. Então essa é a questão central. Nada mais errado do que isso. Nada mais equivocado do que isso. Agora, para eu mostrar isso, eu tenho que mostrar uma outra visão do que é o sintoma. Por exemplo, o principal sintoma é dor. Pergunta a um médico da medicina oficial, vai dizer assim: dor é um sintoma porque tem lesão. Se não tivesse lesão, não tinha dor. Você tem dor sem lesão também. Fibromialgia, por exemplo, é uma dor, as pessoas morrem de dor e não tem lesão nenhuma. Então, não é bem assim a coisa. A dor é um sofrimento do tecido. É uma irritação das terminações nervosas, dos sensores que tem no tecido. É como se fosse um alarme no tecido. Então, está sinalizando que tem sofrimento no tecido. Os alemães gostam de ter uma frase que eles gostam muito, eles falam assim: dor é o tecido chorando de acidose. Dor é o tecido chorando de inflamação. Dor é o tecido chorando de toxicidade. Isso que é dor. E aí você vai e bloqueia a dor? E acha que está resolvendo alguma coisa? Como os medicamentos que você usa para dor são medicamentos, grande parte tóxicos, que mexem com regulações do próprio organismo, que bloqueia processos disparados pelo próprio organismo, você vai criar alguma dificuldade com isso daí. Se eu disser para você ainda mais que grande parte da dor é consequência de distúrbios da microcirculação, quer dizer, a questão fundamental nos sintomas, que vai levar à dor, que vai levar ao edema, à inchação, à inflamação, no fundo, sempre é um processo que atua a partir de fatores que irritaram, que demandaram a resposta daquele tecido,
né? E acaba fazendo uma reatividade, disparando uma reatividade naquele tecido, no tecido como um todo, no órgão como um todo, ou em parte desse órgão. O que acontece? O processo vai, você tem começa a afetar a microcirculação para o fluxo de sangue, para o fluxo de drenagem, e aquilo congestiona. O organismo tenta, depois as células entram em despolarização permanente, quer dizer, as células têm um limiar para despolarizar a membrana celular e o próprio nervo. E aquele tecido fica em despolarização permanente. E aquilo passa a dar informação completa, direta para o organismo o tempo todo. Isso que é dor. Despolarização permanente daquele tecido que está em grande dificuldade funcional. O que a gente tem que fazer é ir ajudá-lo. Melhorar a circulação, desintoxicar, tirar o fator que está produzindo isso, ou os fatores que estão produzindo isso, desintoxicar o organismo, aliviar o sistema. Quando você bloqueia a dor, você agrava a situação daquele tecido, porque você vai piorar ainda mais a microcirculação. Pode ver que todo remédio para dor baixa a temperatura. Só por baixar a temperatura, você já piorou a microcirculação. Então, agora, os anti-inflamatórios, que têm algum poder analgésico, além disso é anti-inflamatório, esses são mais graves ainda. Porque bloqueiam não só o processo da microcirculação, mas bloqueia dinâmicas inflamatórias, porque o organismo sempre, para resolver este problema, ele inflama. Ele inflama. O problema é que inflama, o processo continua, ele não consegue sair da dinâmica inflamatória, o sistema simpático microcirculatório mantém-se então excitado, é a tal despolarização, e aquilo fica um ciclo vicioso e fica que a gente chama de um campo interferente em despolarização contínua e emitindo estressando o organismo, estressando o sistema neural e refletindo como dor ou como outros sintomas. Essa é uma questão fundamental. Sintomas, isso eu falei para problemas locais. Processos mais gerais, por exemplo, de resposta do organismo, por exemplo, processos banais, como um dito resfriado, uma virose respiratória, onde tem febre, e vem as secreções da mucosa, e vem todo o processo, são processos quase que curativos para o organismo. Porque é como o vírus provocasse irritação em terrenos que já estão irritados, que precisou só de um gatilho para ele disparar toda o processo que caracteriza essa resposta inflamatória ou essa resposta reativa de um tecido. Então ele inflama, reage, desintoxica e fica em melhores condições do que antes. Então são processos ditos agudos e de alívio do organismo, de alívio dos órgãos. Isso impede, nesse mundo de hoje, de grande sobrecarga tóxica, que esse organismo caminhe para a doença crônica. Os pacientes em doença crônica não costumam fazer isso. Fazem raramente processos agudos. Muita gente enche o peito para dizer que quase nunca gripa.
Isso é sinal, hoje isso é sinal de doença crônica. Ele está em bloqueio, ele não gripa porque o sistema não reage. Esse sujeito já foi estudado, tem alto índice de manifestação de câncer, tem risco enorme de câncer, porque já está em dinâmica pré-cancerosa, porque não tem processos reativos do sistema imune para fazer agudizações. Então tem que ter muito cuidado com o respeito aos processos agudos. Vou falar então dos sintomas, mas focando aos processos agudos. Respeite os processos agudos. Dê o tempo ao seu organismo para fazer a dinâmica própria dele, que é dele. Tem gente que faz isso em 48 horas, tem gente que faz... É da sua situação, da dinâmica que foi disparada nesse sistema. Aceite, pode ajudar de várias maneiras, mas nunca bloqueando. Mas, sobretudo, aceite o tempo do processo. Aceite o tempo do processo. O nego quer ter hoje uma virose mais grave, padrão influenza, em 24, 48 horas. E fica bom. E se não fica bom, começa a história de tomar corticoide, tomar antibiótico, é o mais grave disso tudo, e anti-inflamatório. Esse é o dia a dia da prática médica. Isso é um risco que as pessoas não têm noção do que estão fazendo. É um absurdo a medicina fazer isso. E as pessoas, é do dia a dia. É só esperar o adoecimento crônico. Só esperar. E depois não ver link entre esse comportamento e o processo depois. O processo autoimune, das doenças da tireoide de Hashimoto, né? Os processos dos reumatismos, das psoríase, etc, etc. Começa tudo assim. Doença crônica. Doença crônica é bloqueio do organismo. Ele perde capacidade, rigidez do organismo, ele perde capacidade de agudizar. E fica em dinâmica permanente de estresse e contrarregulatório. Isso é o que há de pior. Viva as doenças agudas. Esse processo todo de tentar suprimir as doenças agudas, sobretudo na infância e nas crianças, é a grande máquina produtora de doenças crônicas. É isso que eu tenho tentado mostrar para as pessoas. Então, sintoma é sinalização da própria dinâmica que o organismo está fazendo. Você pode ter vírus dentro de você, você fica, por exemplo, com herpes. Herpes, seja genital, seja labial. Ele nunca vai embora, ele está dentro de você. Quem faz o sintoma do herpes é quando o herpes entra um pouco próximo à pele e o sistema imune identifica. Então toda aquela reação das bolhas e tal, que não é o herpes que faz. Não é o germe que faz o sintoma. Quem faz o sintoma é a própria reatividade do organismo. É a própria situação do terreno em que está acontecendo a coisa. Isso que faz o sintoma. Você pode ter germes quietos lá dentro e não sem sintomas absolutamente nenhum. Isso que acontece em grande parte das doenças crônicas. Grande parte das pessoas com doença crônica tem infecções ocultas, intracelulares e toleráveis. O organismo está tolerando. O que não devia tolerar. Você vai ter preço para o organismo. Mas isso acontece com muita frequência. Então, esse é outro erro do pensamento da medicina oficial. De atribuir ao agente, como eu disse, quer dizer, à lesão e ao agente, a responsabilidade pelos sintomas. Então, muitas pessoas, durante uma epidemia sazonal de uma virose, que, diga-se de passagem, a maioria não apresenta virose, faz quadros agudos sem presença de vírus.
já foi estudado, já foi comprovado. Então, várias pessoas entram em contato com o vírus e não faz quadro agudo nenhum. Porque o sistema tolera. Isso que é o problema. Não é a reatividade aguda que é o problema. A reatividade aguda é a solução. Então, saiam desse processo. Eu fico vendo as pessoas falando assim, eu fiquei estressada, meu sistema imune caiu, eu tive herpes. É o contrário. Ficou estressada, seu sistema imune, que já é hiperreativo, ficou mais reativo e aí brigou com herpes. Entende? É o contrário. Idem para outras doenças de imunodesregulação. Várias das doenças autoimunes, várias das doenças inflamatórias. Na verdade, o que você tem é hiperreatividade do sistema imune. Então, gripar algumas vezes por ano é uma coisa saudável e bem-vinda nesse ambiente de hoje. Gripar demais revela processos de hiperreatividade do sistema imune. O sistema imune que está inflamando por qualquer coisa. Tem que ver processos alérgicos e regular o sistema imune também. E também ver processos tóxicos que estão mantendo esse sistema imune hiperreativo e produzindo isso. Focos, campos interferentes, processos que dá hiperreatividade do sistema imune, estresse do sistema imune. Então, seja qual for o padrão do sintoma, ele tem que ser acolhido, identificado, compreendido para se dar suporte ao organismo, para ele sair da dificuldade funcional que ele está. E para isso, tem que ser medicina de suporte. Medicina que ajude o organismo a sair das dificuldades.